do Senhor Jesus. Fique de pé, que Deus já falou através de vocês. Agora eu estou o pastor Elton, que Deus vai usar para falar comigo e com vocês. Estenda tuas mãos para o altar e vou orar. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo como o seu Deus usado, usa um pouquinho mais desta noite, e como ele declara, ele já sabe que através dele, Jesus querido, que o Senhor abençoa cada um de nós, com a nossa família, e toda a nossa parentela, e abençoa ele, com a família e a parentela dele, dá vitória para ele e para nós, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe esse exemplo bíblico, pegue. Abra comigo o livro do profeta menor, profeta Abacuque. Livro do profeta menor, profeta Abacuque. Quando Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus. No seu capítulo 3, profeta Abacuque, no seu capítulo 3, do 17 em diante, um texto bem conhecido pelo povo de Deus. Você que encontrou, diga amém. 3, 17. Isso. A palavra do Senhor, que vai vir dizendo assim. Isso, profeta Abacuque, no seu capítulo 3, do 17 em diante, que vai vir dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltado no Senhor, na minha salvação. Todavia, o 18, eu repito, todavia eu me alegro no Senhor, exaltado no Deus da minha salvação. E você senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito bem citado em nosso meio. Quem nunca ouviu um louvor, ou até mesmo uma ministração do profeta Abacuque, o livro, a parte a qual nós lemos em particular, ele vai vir nos citando: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e assim como 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas sabemos que o povo está passando por um período pré-exílio. Antes do exílio acontecer, o povo, eles estão passando um período de violência, corrupção, injustiça social. E nesse período que o povo está passando, no capítulo 1 nós vamos ver Abacuque dando um dos seus gritos, ou seu maior grito, se eu posso dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e não salvação? Abacuque está dando um grito dizendo: Senhor, nós estamos passando por um período e nós estamos vivendo muita corrupção no nosso meio. O povo de Judá estava passando por um período em que estava havendo corrupção entre eles, estavam se levantando e fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então Abacuque vai ser levantado. Só que quando Abacuque é levantado no seu capítulo 1, ele já começa dando um grito, Anderson, dizendo: até quando eu vou ficar gritando violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou ficar gritando e o Senhor não vai me escutar? Aqui eu começo a entender e parecer que a oração de Abacuque é quase uma oração como a nossa, Adriele, uma oração de uma pessoa
está sendo levantado vai vir com mão forte, Abacuque. Os cavalos deles são mais ligeiros. Eles vão vir com mão forte para acabar. E o povo vai ter que entender: ou eles servem, não vai ter outra opção. Ou eles vêm na adoração, ou eles vêm na adoração, não tem escolha. O profeta Abacuque está olhando e está pregando, e Deus está olhando para ele e está dizendo: Abacuque, só tem uma escolha para o povo. E qual é a escolha, Deus? A escolha que o povo vai ter que haver: ou eles me adoram, ou eles me adoram, não tem termo para eles. Então, Abacuque, sobe para a torre de vigilância, fica lá, fique na torre de vigilância, Abacuque. Por quê? Porque lá na torre de vigilância eu vou começar a falar, eu vou começar a me manifestar. E quando Deus começa a se manifestar, Abacuque, Deus está olhando para Abacuque e está dizendo: as pedras não vão clamar, as pedras não vão adorar. Eu tenho um povo para isso, amigo. Eu tenho uma geração para isso. Eu tenho um povo que eu posso levantar para clamar. Já pensou nós dentro dessa casa e essas paredes tendo que dar glória porque nós não damos glória, essas paredes tendo que glorificar porque nós não glorificamos? O grito que Abacuque está dando é: oh, desperta, povo, acorda. Esses deuses de barro não faz nada, mas há um Deus no céu que se nós mandar glória para cima, ele manda poder para baixo. E Deus está dentro dessa casa e está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu tenho escutado a tua oração, eu tenho escutado o teu clamor, mas por falta de adoração sincera eu ainda não respondi. Eu vou ter que levantar pedra para clamar porque você não clama. Eu vou ter que levantar essa geração que fica brincando de adorar e não adora, essa geração que diz que é e não é. Deus vai começar a pegar esse povo pela mão e vai começar a dizer: desce na olaria, acorda, desperta, porque está chegando a minha vinda. A geração está olhando para Abacuque e está dizendo: Abacuque, nós temos outros deuses aqui para adorar. Abacuque, não precisamos clamar ao Deus do céu. Então nós vamos ficar quietinhos. Só que Deus sempre levantou o profeta para colocar a casa em ordem. Meu Deus, Deus nunca deixa a casa bagunçada, Ele sempre levanta alguém. Você lembra? Quando Acabe estava com Jezabel, fazendo o que queria, Deus levantou Elias para profetizar. Você lembra quando o povo saiu da direção? Deus levantou Jeremias. E Jeremias com medo, olhando: Senhor, não tenho palavras, eu não sei falar. Jeremias, não diga não sei falar, quem coloca a palavra na sua boca sou eu. Quando o povo se corrompeu e estava todo perdido, Deus levantou Ezequiel. Ezequiel 37: não poderei eu fazer isso com a casa de Israel? Então Deus sempre levantou alguém para colocar a casa em ordem. Quando da casa de Deus, o povo estava voltando do exílio babilônico, a casa estava bagunçada, o povo se preocupava mais com a casa deles do que com a casa de Deus. Deus levantou a agenda dizendo: não é tempo de se preocupar com a casa de vocês, é tempo de se preocupar com o tempo. Aqui Deus levantou Abacuque para despertar o povo e dizer: eu não quero que as pedras clamem, eu quero que vocês comecem a adorar.
vigilância. Vamos ficar em oração, vamos clamar. E qualquer clamor, a Bíblia não diz, mas eu imagino com a minha mente de pregador. Eu imagino Pedro olhando para o povo na casa da irmã e dizendo: nós vamos ficar aqui dentro deste templo, nós vamos clamar. E qual que é o clamor? O clamor é: Deus cumpre a promessa, Deus faz a promessa acontecer. Deus envia o Espírito Santo. Tinha tudo para dar errado, mas havia uma promessa para os discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até do alto sejai-vos revestidos de todo o poder. A ordem nunca foi sabe, a ordem nunca foi arruma mal e vai embora. Não, a ordem é: fica, aprende, senta, come, bebe, depois você se levanta para caminhar. Mas estamos vivendo uma geração que está primeiro levantando para caminhar, para depois aprender. Primeiro aprende, depois você se levanta. Vai doer, mas vai estar. Eu não vou tomar um primeiro, deixa aqui. Grito de Abacuque é: já deixa o louvor preparado. O grito de Abacuque é: Senhor, é tempo de violência. Olha como o povo está. Olha a corrupção que está no meio do povo. Olha a idolatria no meio do povo. O povo está vivendo um período em que está machucando, mas eles estão olhando e estão dizendo: está tudo bem. Estão vivendo um período em que estão sofrendo e está dizendo: está tudo legal. Isso daqui é mensagem revelada. Nem era eu que ia pregar. Só que Deus está olhando e está dizendo: Abacuque, se levanta no meio do povo e profetiza para o povo. Só que o que eu gosto é do último grito de Abacuque. Volta só para mim, amigos. O que eu gosto é quando Abacuque pega e começa a olhar e começa a dizer: se a figueira não florescer, Senhor, se não houver fruto na vide, se não tiver ovelhas nos currais, se os bois não houver, todavia eu vou me alegrar diante da tua presença. Eu vou melhorar isso daqui para ver se sai logo. Abacuque estava olhando e estava dizendo, trazendo para os dias de hoje: não importa a luta que eu estou vivendo, não importa o cenário que eu estou passando, não importa a peleja que eu estou vivendo, porque todavia, Senhor, eu vou estar diante da tua presença. O cenário é um dos piores, mas o grito de Abacuque é: eu vou estar na tua presença, Deus. O cenário é de derrota, mas Abacuque está gritando e está dizendo: eu estou presente, Senhor. O cenário é um dos piores. Se não tiver o que sacrificar, Abacuque está dizendo: Senhor, se não tiver o que sacrificar, eu vou na tua presença. Abacuque está olhando e está dizendo: Senhor, se não tiver jejum para fazer, eu vou na tua presença. Abacuque está olhando e está dizendo: se ninguém quiser orar comigo, eu vou na tua presença. Abacuque está olhando para o céu e está dizendo: Senhor, eu estou diante de ti, com uma situação boa ou ruim, mas eu estou na tua presença. Se nós voltarmos a algum capítulo, não precisa não, pode deixar aí antes. Se nós voltarmos para o capítulo 2, perdão, do capítulo 1, se não me falha a memória, do 14, nós vemos Abacuque quando ele recebe a notícia que os caldeus vão entrar na cidade, que os caldeus vão invadir. A notícia que ele recebe, eu no lugar de Abacuque havia me desviado, teria ido embora. Falava o quê? Eu estou gritando violência e o Senhor vai levantar o inimigo
profetizar. E a pregação de Abacuque é: se esse povo não vir comigo, Deus, eu vou me alegrar na tua presença sozinho. Se tiver dois comigo, André, eu vou me alegrar na tua presença sozinho. Aí eu trago o Salmo 126. O salmista, escrevendo, ele vai dizer: aquele que plantou a sua semente, chorando, mas vai vir com os molhos na mão, o sorriso no rosto, e as nações gritando, grandes coisas fez o Senhor por eles. Tinha tudo para dar errado, e eu não estou falando de Abacuque, não estou falando do salmista. Tinha tudo para dar errado, a luta era grande, o cenário era um dos piores, e tinha tudo para você abrir falência e gritar: estou indo embora, Deus, a mala está arrumada, vou sair da casa, vou fazer o que eu quero, a ordem agora é minha, você não manda mais em mim. Só que Deus te chamou como profeta, e profeta que é profeta, nós já disse isso daqui várias vezes em cima desse altar, mas hoje eu grito de novo dizendo: escolhido não tem direito de escolha, escolhido vai fazer a obra de Deus, quer ele sim, quer ele não. Se Deus falou, Deus falou. Se Deus disse que ia cumprir, ele vai cumprir. Se Deus chamou, ele chamou. E ainda que tudo pareça que vai dar errado, eu bato no peito e faço que nem Abacuque. Todavia, Deus, eu me alegro diante da tua presença. As nações não estavam tão legais, Judá estava ali. Deus podia fazer com Judá igual fez com Sodoma e Gomorra. Só que você lembra quando Deus vai atingir Sodoma e Gomorra? Deus, tem Abraão: Senhor, se tiver um justo, o Senhor cessa o mal que o Senhor está querendo fazer. Se tiver um justo, eu arranco ele de lá. E cumprindo-se a palavra de Deus, nós vamos ver Ló, sobrinho de Abraão, dentro da cidade. A ordem para Ló é: pega tu e a tua família e vai embora, Ló. E tem um detalhe, Ló: não olha para trás. Sabe qual que é o nosso mal? Eu vou pregar isso daqui. O nosso mal é sempre querer ficar olhando para o cenário atrás de nós, hein, Deus? O nosso mal é sempre querer olhar: fulano era bom, mas agora está passando por luta, não é tão bom mais. Você não sabe o que ele está vivendo, mas mesmo no meio da luta ele está olhando e está dizendo: Senhor, me alegro na tua presença. Mesmo no meio do cenário ruim, mesmo que de vez em quando ele olha para o céu e grita: Deus, eu quero morte. Só que a Bíblia diz que toda vez que algum servo de Deus pede para morrer, o Espírito Santo vai até a presença de Deus e diz: Senhor, ele não quer morrer não, ele não quer morrer, é que a luta está muito grande, o cenário está um dos piores, só acalma um pouquinho a tempestade, Senhor. Isso aqui é conjuntura, é mente do pregador. Só acalma um pouquinho a tempestade, Deus, e quando você começar a acalmar a tempestade, ele vai começar a voltar na glória como antigamente, ele vai começar na aleluia como antigamente, porque o nosso mal é querer viver por cenários de luta. Se a luta vem, nós queremos parar, se a peleja vem, nós queremos desistir, mas nós temos que se levantar e dizer que nem Abacuque está dizendo: ainda que não haja nada para sacrificar, ainda que não esteja nada, ainda que a oliveira minta, eu estou diante da tua presença para me alegrar, porque a tua palavra me diz que até a tristeza de
desta casa, e ninguém dando glória, ninguém dando aleluia, Deus, mas as paredes começam a glorificar. Esse cenário é o cenário em que Abacuque está gritando e está dizendo: vocês vão esperar as paredes, as pedras clamar para vocês adorar, ou vocês vão adorar? Não havia necessidade, não tinha precisão. Lá de cima ele podia mandar poder e abrir o acesso aqui embaixo. Mas Deus, sentado em seu trono, resolveu dar um direcionamento para Jesus, dizendo: desce para sofrer com o meu povo. E quando Jesus desceu, os que eram para o abraçar virou o rosto, o que era para aconchegar não lhe recebeu bem, o maltratado, cuspiram em Jesus. Mas eu acredito, conhecendo o pouquinho de Bíblia que eu conheço, que Jesus está olhando e está dizendo: eu tenho certeza que ainda calado aqui, no dia 3 de fevereiro de 2026, na rua Miguel de Guevara, número 171, vai ter um povo que não vai esperar a parede clamar, que não vai esperar a parede adorar, não vai esperar o chão cantar louvores, mas em meio às lutas que eles vão estar passando, ainda vão estar mandando glória para cima, para me mandar glória para baixo. Eu não sei você, mas eu acredito todas as vezes que eu entro dentro da casa de Deus, hein, Isabel? Todas as vezes que eu entro dentro da casa de Deus, que eu dobro os meus joelhos, a minha oração de joelhos dobrado é: Senhor, a mesma visão que teve Jacó ali no vale, enquanto ele vê toda aquela pedra, que ele viu o topo da escada, uma ponta tocava no céu, a outra ponta tocava na terra, os anjos descendo e subindo. Eu acredito, Deus, que não é diferente aqui dentro desta casa. Eu acredito que não é diferente no meio desse povo, porque enquanto nós estamos adorando o Senhor aqui, o Senhor está dando ordem aos seus anjos para abençoar e derramar bênçãos sobre o teu povo. Então eu me imagino, minha mente é muito evoluída, às vezes eu acho. Eu começo a imaginar no direcionamento do culto, anjos passando com uma bandeja na manga, escrito vitória, e dizendo: hoje eu vim aqui debaixo da ordem de Deus para fazer a resposta da tua oração. Hoje eu vim aqui debaixo da ordem de Deus para trazer a resposta pelo seu clamor. A resposta de Deus para alguém aqui está chegando. Deus vai rasgar o céu, vai dar ordem aos seus anjos, mas você não vai ficar sem ser escondido. Seus olhos, se ele for digno de honra e de glória, você vai orar como você nunca orou, vai clamar como você nunca clamou, vai pedir como você nunca pediu. Mas não quero que você pede pela sua luta, não. Eu quero que você reconheça a grandeza dele. Tem um louvor que diz: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, não importa o cenário em que nós estamos
estamos vivendo, não importa a luta que estamos passando, todavia, meu Deus, nós vamos se alegrar na tua presença. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, tomado pela glória de Deus e sentindo a graça dele, debaixo de uma potestade gloriosa de Deus, eu quero te entregar aqui nessa noite, que Deus vai derramar graça sobre você, Deus vai derramar poder sobre a tua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque tem uma glória de Deus aqui. E se você prestou atenção desde o início do culto, Deus está dizendo: a minha graça é o que te sustenta. Revestidos de toda a armadura do céu, para consertar, para passar pelas ciladas do inimigo, mas todavia é o Senhor vai estar contigo. E nós gritamos dizendo: todavia, Deus, nós também estaremos com o Senhor. Pai bendito de amor e graça, eu lhe peço nessa noite que a tua graça e a tua bondade, como foi lido no início do culto, revestimos nas armaduras espirituais. Os louvores foram entoados, dizendo que o seu Espírito passeia em nosso meio. Os louvores que foram cantados diz que em meio lutas, cenários difíceis, nós já passamos e passamos por coisas piores, mas estamos aqui, Senhor. Nós queremos te louvar e te exaltar, e é por isso que nós estamos aqui. O nosso grito nessa noite e o meu coração alegre e contente diante da tua presença, Senhor. O nosso grito aqui nessa noite é: ainda que se levantem contra nós, ainda que os inimigos venham a pelejar contra nós, ainda, meu Deus e meu Pai, que levantam calúnias contra nós, ainda que as lutas sejam difíceis, me perdoe, mas eu tenho que gritar isso daqui. Ainda que eles fazem, meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, mais feitiçaria ou mais bruxaria para tentar nos atingir, Senhor, nós sabemos que o Senhor estará conosco. Nós também sabemos, Senhor, o grito que temos aqui nessa noite é: ainda que tudo isso se levante, ainda que o cenário seja difícil, nós vamos às vezes, ó Deus, porque nós somos ser humano, falho, pecador, nós podemos até gritar por morte, mas todavia a nossa alma, o nosso coração vai estar gritando: Senhor, todavia nós vamos se alegrar na tua presença, porque é aqui, Senhor, que nós se alegramos. É quando estamos na tua presença que a tristeza bate em retirada. Senhor, tu me conheces e sabe que é quando estou ministrando a tua palavra que eu mais me alegro diante de ti, que é quando, Senhor, eu dobro os meus joelhos para clamar ao teu nome, que eu me alegro diante de ti. É quando, meu Deus, vejo os vidas se arrependendo dos meus pecados, que eu me alegro diante da tua presença. Nessa noite não vai ser diferente, meu Deus. O meu grito é: desce com a glória sobre essa casa, toca no teu povo, toca no teu povo, e aonde tiver um crente doido, maluco, assim que nem eu, enche ele de poder e de graça, seja aqui, ó Deus, ou seja pelas lives, mas toca, enche o vaso, toma o vaso da mão e derrama graça sobre ele, Senhor. Sente-se. Sexta-feira, culto de libertação. Vai estar na direção, o senhor me fala memória, o senhor obreiro Marcelo. A ministração, ainda estou vendo, no caso que eu estou, a Bruna está vendo como que vai ficar a situação lá do serviço dela. Aí eu estou verificando com ela ainda como que vai ficar, acredito que até amanhã eu já mando o sítio aqui na reunião. Lembrando, quinta-feira, reunião de obreiros, fazer menção dos cultos que serão abertos e das campanhas que vão estar vindo para fazer.
também. Domingo, culto da família. Acho que é só, né? Tem mais alguma vez? Não é só esses, né? E aí domingo também vai estar na direção da nossa Jacobisa Renata, não é isso? E o preleitor também, estou esperando a questão da Bruna para decidir. Porque parece que no domingo ela trabalha, mas sai mais cedo. Então a Bruna vai pregar. Eu só não sei se é na sexta ou se é no domingo. Mas a gente está verificando e aí no mais passo para os irmãos. Amém? Amém? Amém. Só isso, né? Só os avisos, esse aviso. Então se coloque sobre os seus pés. Vamos estar orando. Vamos estar orando pela Isabel. Para a gente poder estar cumprindo. Isso, esse negócio difícil aí, travo aqui. Diante da presença do Senhor, mais uma primavera para a glória de Deus. Nós temos 50 anos aí, graças a Deus. Por isso, está bem mais para cá. Bem mais para cá, mas para cá também. Que aí nós vamos estar orando pela vida dela. Nós poder estar apresentando, ficando velha para a graça de Deus. Junto com essa oração, a gente também já vai estar orando para estar indo para os nossos lares. Amém? Deus, Pai bendito de amor e graça, de Deus de guerra. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Pai bendito de amor e graça. O Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Pai bendito. Venha, meu Deus e meu Pai amado, Pai bendito de amor e graça. Derrama a sua graça sobre a bênção. Eu peço, meu Deus e meu Pai bendito, que o Senhor opere, derrame graça sobre a vida da tua filha. Meu Deus e meu Pai, tenha cumprido a tua palavra. Meu Deus, no louvor, nós sabemos, ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor vai dar autoridade para também ser ministra da tua palavra. Meu Pai bendito de amor e graça, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor derrame, dando vitória, Deus, Pai bendito. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor, ó Deus amado, ó Deus querido, venha levar o teu povo em paz, guardando, livrando, protegendo, levando debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Não deixe o seu povo sair de mãos vazias, mas que ele saia daqui tocado pelo teu santo e bendito Espírito. Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Parabéns a você, essa carreira, sua felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Faz a meninada, então como é que é? Vitória, 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 vitória. Vai, Domingos, vai tirar a foto. Vai sair na foto, vai. Tira a foto aqui dela. Como ela não gosta? Ela não gosta nada? Você não gosta nada não, também? Ela pediu. Oxi! Olha, isso tá parecendo igual ao meu. Isso tá parecendo pra mim. Glória a Deus. Pega a mão para esse louvor, igreja. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa irmã Aline, glória a Deus, aleluia, e continua multiplicando na tua vida por 1000 vezes, em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe nós, Deus, porque nós vamos comer no nome dele. E não vai deixar faltar para ninguém de nós, para multiplicar por 1000 vezes na nossa vida, na nossa família, tanto da Aline como a nossa e na nossa parentela. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para esse louvor. Deus querido, Deus amado, ô Senhor Deus do exército, abençoe e multiplica na vida da Aline, da nossa vida, porque nós vamos comer em teu nome, na família e na parentela dela, como misericórdia eu faço parte, e na família, na minha família, na família do teu povo, em toda a nossa parentela, em nome de Jesus, e está abençoado em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, e todos para em nome do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre todos dizem amém. Amém.
Pai, ficando em paz e voltando em paz. E hoje tem bolo, tem refrigerante, tem chá e uma salva de palmas.